versículo 28 ao 31. Isaías 40, do versículo 28 ao 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento? Dá força ao cansado e multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. Você pode repetir junto comigo esse último versículo 31? No 2, no 3. 1, 2, 3. Mas os que esperam no Senhor subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus abençoe, poder sentar-se. Primeiramente eu quero agradecer ao meu Deus, ao nosso Deus, pela essa oportunidade. Confesso que fui pego de surpresa quando recebi o comunicado do nosso pastor presidente. Nós que somos tão pequenos, mas Deus, Ele é assim, né? Ele pega os pequenininhos também. Então você que se acha pequeno aí, cuidado. Deus por qualquer hora pode te pegar também, né? Muito obrigado, pastor Ismael, pela confiança. Obrigado pela minha esposa, que se tem uma pessoa que acredita em mim, é minha esposa, irmão. Depois de Deus é ela. Se eu estou onde eu estou é por causa dela. Ela que sempre me incentivou. Aliás, desde quando nós nos conhecemos. Ela falava, você vai ser pastor. Eu falava, você está doida. Eu sou filho de pastor, irmão. Eu falei, não quero isso para mim. No final, estamos aqui e eu vou falar a verdade para os irmãos. É bom demais, viu, irmão? Sofrer pela causa do Senhor. É bom demais, porque nós vamos ser galardoados. Não aqui, lá. Aqui é dias difíceis, mas lá será dias de vitória. Amém? Muito obrigado. Obrigado aos irmãos da AD Cruzado, que estão aí, mesmo sabendo que eu comentei com alguns, falei, hoje é eu. Eles vieram, são corajosos. Mesmo sabendo que era eu que ia ministrar, vieram. Pedi para orar por mim, irmão, que eu sou pequenininho. Queridos, antes de nós aplicarmos um pouco esse texto nas nossas vidas, eu quero falar um pouquinho aqui, uma introdução sobre a vida, quem era Isaías. Isaías era filho de Amós. As tradições judaicas dizem que o seu pai era irmão do rei Amazias. Ou seja, Isaías era primo do rei Uzias. Ao contrário de Jeremias, que não foi permitido casar, e de Ezequiel, que ficou viúvo, Isaías ele casou-se. Mas a esposa dele é conhecida como profetisa. A Bíblia nos revela o nome dela como profetisa e ela tinha 2 filhos. Isaías está relacionado no grupo denominado como o grupo dos profetas maiores, juntamente com Ezequiel, juntamente com Jeremias, e por que não dizer Daniel e Lamentações de Jeremias. Maiores não quer dizer que eles eram melhores. Eles eram maiores porque o ministério deles teve um tempo maior de duração. Isso não quer dizer que ele era melhor do que Abacuque, por exemplo, que foi ministrado aqui na semana passada. O período ministerial profético de Isaías foi muito difícil, irmão. Foi muito difícil. Isaías, ele começa os seus primeiros 39 capítulos, ele está falando que o povo ia ser levado a cativo. Mas do capítulo 40 em diante, ele muda totalmente a forma de escrever. Ele muda de uma forma tão tremenda que no ano de 1775, tinha um escritor com o nome de Johann, um escritor alemão. E ele defendeu a ideia de que do capítulo 40 em diante não tinha sido Isaías que escreveu. Porque até o capítulo 39, Isaías tinha uma forma de ser. Do capítulo 40 era diferente. E ele ficou impressionado pela exatidão
que Isaías escreveu sobre o futuro. João pode ter sido um ótimo escritor, mas fica claro que ele não conhecia nada do nosso Deus, que conhece o ontem, conhece o hoje e conhece o amanhã. Ele fica impressionado porque Isaías ele escreve sobre a libertação do povo judeu da Babilônia. Ele escreve que a Babilônia ia perder o seu império para os medos persas. E ele escreve também o nome de Ciro, que ia ser o libertador, que daria o decreto para que os judeus fossem libertos. Olha que coisa tremenda. Outra coisa também que é muito importante a gente entender. Isaías foi o que mais escreveu sobre Jesus no Antigo Testamento. Ele escreveu, por exemplo, em Isaías 7,14, que Jesus ia vir de uma virgem. Ele escreveu no capítulo 53, versículo 7, sobre a morte de Jesus. E ele escreveu também no capítulo 40, versículo 3, Jesus precedido por João Batista. Olha a visão que esse homem tinha, vivendo dentro de um tempo de reis difíceis. E teve a missão de falar a palavra, irmão, da verdade. Para nós, obreiros, pastores, como é difícil, irmão, você falar a palavra da verdade. Porque o povo não quer da verdade. O povo quer moda. O povo quer movimento. E no sábado tive a misericórdia, Deus deu a misericórdia de nós irmos ali no Botafogo. E nós falamos ali da armadura, em Efésio. E o que me chama a atenção na palavra, Deus nos revela, a palavra rema, né? A palavra revelada, que da armadura, dos 6 itens que a armadura tinha, 5 é de defesa, irmão. Só um é de ataque. E qual que é o de ataque? A palavra, a espada. E o culto de ensino é o que menos tem gente. A única arma que a gente tem, a gente não vem aprender a manuseá-la. E aí a gente põe o capacete e fica tentando se esquivar dos dardos inflamáveis do inimigo na nossa mente. Põe a couraça para se esquivar do nosso peito. E vivemos só na defensiva, quando a ordem é atacar, ganhar alma para o reino. A ordem é pregar o evangelho. Mas sem habilidade, como a gente prega? Sem conhecimento, como a gente prega? Eu conheço os irmãos que não podem ver os TJ. Porque se vê, corre, porque pode ser que se convertam. Mas aqui não tem, irmão. Aqui é todo mundo habilitado e habilidoso na palavra de Deus. Querido, Isaías morreu de uma forma cruel. Diz a história, o Talmud judeu de Jerusalém diz que ele, ao falar que Manassés estava errado no seu reinado, nos seus pecados, Manassés intensificou uma perseguição para matá-lo. E no Talmud diz que ele, fugindo, se escondeu num cedro oco. Se escondeu lá. Mas a sua vestimenta o denunciou. E aí viram e falou para o rei, ele está ali dentro. E o rei mandou cortar o cedro ao meio, matando Isaías. Perdeu a vida, mas não perdeu a unção. Isaías fez o seu trabalho como um servo de Deus tão bom, tão perfeito, a ponto que em Hebreus, no capítulo 11, ele é registrado como um dos heróis da fé. Aquele que foi cerrado no meio. Quem aqui quer ser herói, irmão? Dá um sinal com a tua mão. Ninguém quer mais ser herói, né? Calma, irmão, você não vai ser cerrado ao meio, não. Irmão, só é herói quem faz alguma coisa, irmão. Só é herói quem se apresenta para algo e faz com louvor. Se você um dia quer ser um herói da tua casa, eu não quero ser herói de ninguém, a não ser do meu filho e da minha filha, irmão. Minha esposa fala para mim, Ricardo, você é o herói do Anthony. E a minha filhinha, eu também sou o herói dela.
Ela ainda não entende muita coisa, mas ela me baba demais, irmão. Isso é muito bom para nós pais, né? Bom, eu quero aplicar um pouco essa palavra. Eu sei que você já conhece o texto bíblico, mas no versículo 28, Isaías, ele faz algo que nós muitas das vezes deixamos de fazer. Ele pergunta no versículo 28, tu não tens conhecido, na minha tradução. E eu pergunto para você, você conhece o Deus que você serve, irmão? Você conhece o Deus que você serve? Ou a gente conhece mais ou menos? Porque Isaías, ele continua dizendo, ele fala assim, ó, você sabe quem realmente ele é? Ele criou tudo. Ele não se cansa, ele não se fatiga. Não há como medi-lo, nem saber o que ele pensa. Quando a gente olha para o que ele é, não pelo que ele faz, irmão, é motivo da gente dar glória a Deus todo o tempo. A gente tem que adorar ele toda hora pelo que ele é, não pelo que ele faz, irmão. Faz é multidão. Você não é multidão, você é discípulo, irmão. Multidão cria milagre, você quer Jesus. Se você não quisesse Jesus, você não estaria aqui, irmão. Às vezes você vem meio que forçado, né? Eu tenho que ir, não é forçado, irmão. Se você não falar para o seu filho não, quando ele é pequeno, quando ele crescer, você vai ter um filho terrível. Nem tudo que a gente quer, pode. Nem sempre o sim é agradável. Eu aprendi que nem tudo que dá certo é Deus e nem tudo que dá errado é o diabo. Eu aprendi que, às vezes, tudo que está dando certo é o diabo que está fazendo dar para você se afastar de Deus. E muitas das vezes, tudo que está dando certo, que está dando errado, é Deus permitindo para você se aproximar dele. Mas a gente não conhece como ele é, a gente se perde. Ah, meu Deus, ele é bom, então, por ser bom, ele tem que falar amém para tudo que eu quero. O não de Deus, irmão, é para nossa alegria. O não de Deus é para nossa vitória. Por mais que doa, é não de Deus, irmão. Como é gostoso você orar e falar, Deus, obrigado pelo teu não. Obrigado, Jesus, porque agora eu entendo porque o Senhor falou não. Na hora eu não entendi, agora eu entendi. E quando a gente começa a entender quem Ele é, pode vir inverno, pode vir verão, pode vir primavera, a gente continua na mesma posição. Mas Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que por mais que a gente lute, por mais que a gente corra, por mais que a gente tente com as nossas forças, você vai até bem. Mas chega uma hora que cansa, irmão. A obra cansa. Eu falo para minha esposa que meu pai hoje é saudoso. Ele nunca pegou nós, filhos, nós éramos em 12. Só 12. Só 12. A tribo, é verdade. A gente só era em 12. Ele nunca pegou nós, falamos, vou tirar um mês de férias, vamos para a praia. Sabe por quê, irmão? Porque na minha época a praia era pecado. Na minha época a televisão era pecado. Mas vou falar um negócio para vocês, eu tenho saudade, sabe por quê? Pensa numa época que era tudo pecado e Deus agia, irmão. Hoje nada mais é pecado. Hoje é tudo relativo. A minha Bíblia me mostra que pecado ainda continua sendo pecado. E desagrada a Deus e leva para o inferno. Quer ir para o céu? É mudança de vida, é conversão. É renúncia. Isaías, ele teve dificuldade na vida. Isaías, nós lemos aqui, que segundo a tradição, ele era primo do rei, irmão. Já pensou, primo do rei? Talvez na nossa linguagem hoje falava, ele é peixinho.
Poderia ter, pastor Éder, uma regalia, mas até o dia que Deus chamou, acabou-se o apadrinhado. Agora ele era filho do rei. Ele não era mais primo do rei. Ele era filho do rei dos reis, chamado para fazer algo diferente, profetizar de forma diferente. Quantas vezes você renuncia o teu chamado, irmão, porque você não é igual ao outro? Ah, mas eu queria ser igual a ele, mas você não é igual a ele, você é o que é. Deus não errou na hora de te chamar. Deus, ele te chamou porque ele quer te usar do jeito que você é. Ah, mas eu não sou um doutor. E daí que você não é um doutor? Você é filho do rei. Você pode fazer a diferença se você aceitar a vontade dele para a tua vida. Não brigue com Deus, irmão. Talvez o inverno está aí e você está passando um frio danado e você quer se renovar. Mas você só vai se renovar, sabe quando? Quando você aceitar a vontade dele. Se eu não aceitar a vontade dele, irmão, uma vez, eu nunca me esqueço, uma vez o pastor Ismael pode até ser que tenha se esquecido. Em uma das quartas do culto de ensino, eu nem lembro se era de quarta ou se ainda era de terça. Ele falou que encontrou um irmão, e esse irmão, bem sucedido, falou que o filho dele estava em outro país. Muito bem sucedido. O pastor Ismael falou, nossa, que bem, e como ele está na igreja? Não, ele não está na igreja. Mas como que pode, irmão? O pastor Ismael ainda usou esse termo. Como que pode a pessoa estar contente, o filho estar fora da igreja, mas está bem sucedido? Irmão, é melhor estar na igreja e viver no conta-gota do que ter fartura fora de Deus. Irmão, você viver no conta-gota, irmão, é uma bênção. Na presença de Deus é uma bênção. Mas a gente quer fartura. A gente quer fartura. Fartura é só lá, irmão. Lá é fartura. Aqui, sobra um pouquinho, já outro pouquinho vai embora. Você tem saúde, mas não tem dinheiro. Tem dinheiro, mas não tem saúde. Tem dinheiro e saúde, mas não tem coragem. Mas se você estiver na brecha, você vai chegar longe. O versículo 29 e 30, nós vamos perceber que Isaías ele está falando o que ele faz, irmão. Olha o que Deus faz. Isaías fala assim: ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. No 30 ele fala assim: até os jovens virão se desfalecer, e estarão cansados. Ele está afirmando, irmão. Não ache você que é só velho que cansa, não. Ele está falando aqui espiritualmente. Jovem também cansa. Aliás, os mais cansados, eu sou jovem, irmão. Eu tenho 46, eu sei que parece que é 30. Já cheguei, pastor, não parece, eu sei. Mas cansa. E hoje que nós vemos mais cansados em outros campos, na de São Carlos não. Mas em outros campos nós vemos muitos jovens cansados. Mas aqui os jovens é forte. Aqui os jovens vão para cima mesmo. E aqui os jovens vão ganhar alma para Jesus. Sabe por quê? Porque esse é o chamado. Então, ele ao escrever isso, parece que eu vejo ele escrevendo na eternidade, Deus falando assim: no dia 10 de julho de 2024, essa palavra vai ser para de São Carlos. Essa palavra vai ser para dizer para eles: Ricardo, fala para eles que eu ainda dou força ao fraco. Ricardo, fala para ele que eu ainda dou ânimo. Ricardo, fala para ele que eu cuido deles. Ricardo, fala para ele que se eles estão com frio, eu ainda sou aquele que aquece. Mas é necessário se posicionar. Se posicionar, irmão. Eu, graças a Deus, não fui do exército. Mas eu nunca vi o exército
informa alguém relaxado, irmão. É impecável, não é? Agora fala para mim se quando eles entraram lá, eles eram impecáveis. Teve que ter disciplina. Eu trabalho com um rapaz que ele falou para mim assim, Ricardo, tem o meu primo, ele é meninão. Agora tá ficando esperto, Ricardo. Foi por quê? Ele entrou no exército. Era o bebezão da mãe. Falei, agora, Ricardo, tá? Quanto tempo? 3 meses que ele tá lá. Falei, mas por quê? Porque lá tem disciplina. E a gente não quer ser disciplinado por Cristo. A gente acha que a igreja tem que ser o nosso padrão, irmão. E a igreja foi padronizada pelo próprio Deus. Em Efésios capítulo 1, você vai ver que Paulo ele fala que quem predestinou a igreja foi Deus. Para nós sermos o quê? Irrepreensíveis em amor. Mas e se eu não amo? Tem alguma coisa errada, porque o Deus que eu sirvo, ele é Deus, ele é o quê? Amor. Se eu não cuido, como que eu quero o cuidado de um Deus se eu não cuido? Como eu quero ajuda se eu não ajudo? Como eu quero ser ouvido se eu não ouço? Como eu quero obediência se eu não obedeço? A Bíblia tem algumas coisas que é condicional, irmão. Deuteronômio 28 é muito claro. Se quiser, se você obedecer, é bênção. Se você não obedecer, irmão, é maldição. Não dá para mudar a Bíblia. Mas pastor, está fora de moda. Fora de moda? Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã, irmão. Quem está fora de moda é esses teólogos doidos aí, achando que a palavra de Deus mudou. Não mudou nada. Ela continua sendo a mesma. Infalível. Ele conhece a tua caminhada, irmão. Jesus, ele conhece. Ele conhece tanto a nossa caminhada, sabendo que nos momentos da vida nós íamos cansar e afadigar, que ele dá essa inspiração para Isaías. Para justamente nós lermos nesses momentos. No momento que vier o inverno, no momento que vier o cansaço, no momento que vier o desânimo, eu preciso ler e falar, peraí. Eu sirvo um Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Essa semana eu fui visitar uma pessoa com minha esposa e aquilo marcou. A pessoa tem mais de 80 anos, na cama. Toda quebrada de fralda. Sabe o que ela falou para mim, para minha esposa, chorando? Se o inimigo acha que eu vou deixar de amar esse Deus, ele está muito enganado. Esse Deus, ele é tudo para mim. Eu vivo para esse Deus. Minha esposa começou a chorar, falou, Ricardo, olha que surra que nós estamos levando aqui. Você quer ser renovado, irmão? Na prática, vai no hospital visitar um crente. Vai no crente, irmão. Como diz lá em São Paulo o pastor Natanael falava, prego batido e ponta virada. Você não arranca. Todas as situações que ele passa é para louvor. Ele dá glória, ele dá louvor a Deus. Tá tudo ruim, mas para ele tá bom. Meu pai morreu de forma muito difícil, irmão. O pastor ficou doente, diabetes, e começou a fazer hemodiálise, debilitou, e ele falava para mim, Ricardo, eu não morro numa máquina de diálise. Meu pai com 65 anos, era impossível fazer o transplante. Eu lembro como se fosse hoje, um belo dia conversando com ele, o telefone toca. Alô, já tô indo. O que foi, pai? O Hospital das Clínicas ligou, chegou o rim para mim lá. 65 anos, irmão. Fez o transplante. Morreu, mas não morreu fazendo diálise. Ele morreu de pancreatite. Mas ele não morreu numa mesa de diálise tendo seu sangue filtrado. E eu pude ouvir o médico falar, sabe o quê?
Que pena. O rim dele funcionou igual um rim de criança. Olha só, irmão. Mas para quem olhava, nós filhos falavam, o pai está doido. O pai está com uma esperança louca. Eles vão pegar uma pessoa de 65 anos para pôr um rim, é risco na cirurgia. Mas a Bíblia diz no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. O que é impossível para as pessoas é possível para ele. Ah, mas é impossível para mim. Mas você não tem que viver pelo que você vê. Não é à toa que nós somos comparados à águia, irmão. A águia, ela voa alto. E a águia, ela enxerga longe. E a águia, ela tem uma particularidade. Quando ela fica velha, começa o bico a ficar ruim. Ela se refugia numa rocha. E fica lá até ter as suas forças renovadas. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente não vai para a rocha. A gente não se refugia na rocha que é Cristo. A gente refugia com qualquer lugar, menos Cristo. A gente refugia pegando o telefone e ligando para o teleprofeta. Sendo que Deus está permitindo você passar no vale, para você ter uma experiência com Ele. Para que no final da tua experiência você fale igual o Jó. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos veem. A prova, irmão, é para melhorar a gente. Eu tenho o costume de dizer lá na igreja assim, se você está na prova, terminou a prova, você não mudou, não melhorou, você foi reprovado. Se prepare para outra prova vir aí. Você precisa melhorar, irmão. Depois da prova você tem que falar, não, eu sofri, mas agora eu oro mais. Agora eu oro mais. Não, eu passei um aperto, agora eu aprendi, agora eu sou dizimista. Agora eu sou fiel. Eu passei um processo difícil, não, mas agora eu aprendi a abençoar. Porque antes eu só amaldiçoava. Antes ninguém prestava, igreja nenhuma prestava. Ninguém prestava, agora eu aprendi. Agora eu sei que todo lugar tem defeito. O único que é perfeito é Jesus. Então eu vou olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Eu quero concluir essa ministração, irmão. No versículo 31. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águia. Eles correrão e não estarão cansados. Eles caminharão e não desfalecerão. Mas esse, irmão, tem um público seleto. Tem pessoa seleta que vai correr e não vai se cansar. Que vai renovar as suas forças, que vai voar como águias, que vai caminhar e não vai desfalecer. Tem um público seleto, pastor Eli, sabe quem é? É só o que esperam no Senhor. Você tem que esperar nele. Se você não esperar nele, irmão, você vai ficar ansioso. E o próprio Jesus fala assim, não fiqueis ansioso por coisa alguma. Dá uma olhada nos lírios do campo. Dá uma olhada nos pássaros. O lírio não acorda cedo para trabalhar, irmão. Mas ele se veste de forma que nem Salomão, com toda a glória, se vestiu. Olha os passarinhos, irmão. Tem sempre algo para se alimentar. Nós precisamos entender que nós temos que ter obediência. Por falta de obediência, o povo de Israel ficou 70 anos cativo, por serem desobedientes. E esses 70 anos não foi escolhido aleatoriamente, não. Não foi. Você que é estudante de Bíblia, você sabe que a ordem era 6 anos plantar e o 7º ano não plantar nada.
E o povo não fez isso. Foi deixando. Esse 7º ano que não era para plantar, irmão, era para eles viverem do cuidado de Deus. Era para eles provar da fidelidade de Deus. E eles não creram nisso. E foi. Ficaram assim 490 anos. Aí Deus pegou e falou, agora chega. Ele pegou e deu 70 anos de cativo para o povo. Para aprender que a obediência é o melhor caminho. Esse mesmo povo, lá no deserto, Deus falava assim para Moisés, ó, fala para eles pegar a comida só do dia. Tá vindo maná aqui, só hoje, amanhã tem mais. Eles faziam, sabe o que? Eles enchiam e guardavam dentro de casa. Parecendo eu e você, né? Eu, né? Você não, eu. Não, eu vou guardar, quem sabe amanhã Deus esquece de mim. Quem guarda tem, né? Não é assim? Amanhã, quem sabe, Deus está muito ocupado. Então eu vou guardar aqui, que amanhã eu tenho. Quando eles viram comer, estava tudo bichado, embolorado, irmão. Sabe por quê? Porque não confiaram. Você quer sair desse inverno, irmão? Confia. Confia no Deus que te chamou. Confia que você vai viver coisas que você nem imaginou, irmão. Você tem sonho? Corra atrás do seu sonho. Se projete. Não há problema nenhum em você sonhar e correr atrás do seu sonho. Mas não se esqueça que Deus te chamou para um propósito. E muitas das vezes o nosso sonho não está alinhado com o propósito que Deus quer. Então, um conselho de um pastor que começou agora. Sabe o que você faz, irmão? Primeiro, busque de Deus o propósito dele. E depois você projete o teu sonho. Você vai ver como você vai ter sucesso. Você vai ver como você vai ter prosperidade. Porque você projetou o teu sonho dentro dos projetos de Deus. Não se engane. Muita gente pode fazer o que quer. Mas você é diferente, irmão. Você foi selecionado. Eu tenho uma séria dificuldade, já concluindo, irmão. Falta 5 minutos do meu tempo. Quando eu me afastei, e quando Deus me resgatou de volta, Ele não foi assim, sabe? Ô filhinho, eu te amo, eu tenho um propósito. Não foi, comigo não foi assim. Comigo, pastor Milton, eu sofri um acidente, foi uma irmã em casa para orar, falou, Ricardo, preciso falar com você. Eu falei, já vem, tchuf, saí de moto. 5 minutos, sofri um acidente, hospital. 52 dias internado. Braço pendurado, se eu mostrar meu braço, vocês falam, não é possível. Cabeça estourada. Com uns 40 dias que eu estou lá internado, chega uma senhorinha do coque, que eu nunca vi na minha vida. Bem velhinha. Com certeza já está na glória, que faz mais de 20 anos isso. Não é possível que ela esteja viva ainda. Ela tinha uns 80 na época, não pode ser que ela tenha 100 anos hoje. Vai que, né? Irmãos, por Deus do céu, ela entrou no quarto e falou assim, posso falar com você, jovem? Fazer o quê, né? Ah, olha só. Olha que marrudo, irmão. Ah. Ela chegou, olhou para mim e falou assim, você achou que Deus não ia te pegar, né? Ó. Você é filho de pastor, rapaz. E a obra que Deus tem está de pé. E ó, Ele manda te falar algo, ó. Ele vai te tirar daqui, não vou arrancar o teu braço. Só que é assim, ó, é a última chance. Você vai sair, bom. Se voltar para o mundo, sepultura. Se ficar na igreja, Deus tem coisa grande. Foi assim. Foi assim. Falei o que Deus quis, irmão. Falou assim para mim, falei o que Deus mandou. Vou orar por você. Senhor, eu falei o que o Senhor mandou, estou indo embora. Sabe qual é a minha dificuldade hoje, irmão? É crente melindroso, pastor irmão. É crente que você põe no ombro e carrega. Aí você cansa, irmão. Quem não cansa carregar outro no ombro, irmão? Minha filhinha tem 13 quilos, eu não aguento. Eu e minha esposa ficam revezando, ó, pega um pouquinho.
Imagine um crente, irmão. Você põe no ombro, carrega, cuida. Agora você tá bom? Tô bom. Aí começa a caminhar. Aí não vê um lamaçal, vai se lambuzar de novo. Aí corre você lá de novo, carrega, não corre. Chega uma hora que cansa, irmão. A gente tem família. Você tem sonhos. Você fala, meu Deus do céu, até quando vai? Mas esse é o nosso chamado, irmão. Até quando Deus quiser que a gente faça, Ele vai até firmar. Até firmar. Porque Jesus fala assim, para você dar fruto e fruto bom. Ele tem que ser tão bom para produzir mais fruto. Enquanto não está bom, irmão, a gente cuida. E você aí que está no inverno, porque você está cuidando muito, renova a tua força em nome de Jesus. E continue cuidando, porque é só o começo, irmão. Daqui a pouco ele vai estar frutificando, você vai olhar e vai falar, valeu a pena. Valeu a pena. Então, queridos, nessa noite saia com essa palavra. Eu sei que é simples. Eu não sou, pregador. Eu sei falar que Jesus ama. Desse jeito aqui, irmão. Simples, mas objetivo. O pecado ainda é pecado. Saia do meio do pecado, irmão. Renuncia. A vida, irmão, ela tem que ter renúncia para você viver os propósitos de Deus. Se você não renunciar, você nunca vai viver o propósito de Deus. Todos na Bíblia, todos, teve que renunciar. Teve alguns que perderam a bênção. Um tal de Geazi. Tinha tudo para ser uma bênção, irmão. Andando com Eliseu, viu milagre, olha. Mas quando viu isso aqui, ó, ele não aguentou. Ele não aguentou. Ele chegou e falou, eu vou ali. Correu atrás de Naamã e falou, ó, Eliseu mandou vir aqui. Ó, lá no rancho, olha que camarada, irmão. Sem caráter, mau caráter. Graças a Deus nas igrejas não tem. Mas ele chegou e falou assim, ó, Eliseu mandou vir aqui, porque lá no rancho do profeta, lá está tendo uma necessidade agora. E ele mandou você dar uma mudinha aqui, umas coisinhas aqui. Olha. Colocou o nome de Eliseu, o nome dos alunos, por causa de bens materiais. Ah, pastor, mas foi só isso? Agora você imagine, se você pegar o início da história. Diz que uma escrava, menina, fala para a mulher de Naamã, oxalá ele fosse lá na minha terra, lá tem um profeta. Aí Naamã vai lá, fala com o rei, olha só, irmão. Fala com o rei que manda presente, manda uma ordem para o rei. E aí Eliseu fala assim, peraí, o rei fica desesperado. Mas o que eu vou fazer? Eu não sou Deus? Eliseu fala, manda vir que aqui tem profeta. Agora imagine a consequência desse erro de Naamã, de Geazi. Ele chegando lá, Naamã chegando lá, o rei prestando conta para o rei, porque ele levou algumas coisas. E chegou lá, o rei falou, e aí Naamã? O que o profeta... Não, no começo ele fez jogo duro. Não, no começo ele não quis nada, não, tal. Aí eu fui embora, foi arrogante, nem quis conversar comigo, mandou eu mergulhar lá. Mas depois que eu fui embora, ele mandou vir um ajudante dele correndo atrás. Olha só, irmão. Eu tenho quase que certeza, a Bíblia não relata. Mas eu entendo que ele teve que prestar conta. E ele teve que falar, não, o ajudante dele veio atrás. Na hora ele não quis, mas depois ele veio atrás. Sabe o que aconteceu com o Geazi, irmão? Sumiu da história. Hoje nós poderíamos estar falando de Geazi como sucessor de Eliseu. Como uma bênção. Mas não. Preferiu sumir da história por alguns minutos de prazer. Cuidado. O inimigo ele está ao derredor de você. Procurando só uma brechinha, irmão. Ele não quer muita coisa, ele quer uma brecha. Aí ele coloca uma cunha nessa brecha. E ali ele bate. E a brecha vai abrindo. E o inverno nunca passa. E você nunca se renova. E você nunca se renova. E você nunca se renova. A ponto de você falar, sabe uma coisa? Eu vou viver minha vida e vou deixar o evangelho de lado. Não faça isso.
Deus tem bênção para você dentro na igreja. E tem um céu te aguardando. Mas o céu é só para o lavado, remido, zeloso e de boa obra. Não é para qualquer um. Fiquemos de pé em nome de Jesus, com a permissão do pastor. Se Deus falou com você através dessa palavra, irmão,